Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos iniciando mais uma semana e com a nossa aulinha de português. Então, nós vamos continuar na nossa apostila de português, na unidade número 9, mas lá na página 21 da apostila número 3. Vamos lá? Então, abra lá a apostila de português, página 21, bem rapidinho. Nessa página, nós vamos trabalhar sobre o uso do sinal gráfico tio. Para que nós usamos o tio? Para que ele serve? Vamos lá? Então, olha só, o sinal gráfico tio, o tio, ele não é um acento. Na verdade, ele é um sinal gráfico de nasalação. Pro, mas como assim? Mas ele também vale como um acento quando ele recai sobre a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Assim, nós escrevemos irmão, sabão, sacristão, palavra cujas sílabas tônicas é o ão. E aí, junto com o ão, vem o tio em cima, ou do A, ou do O. Se a sílaba tônica for outra, se a sílaba forte for outra, é obrigatório acentuá-la graficamente e colocar o tio sobre a sílaba nasal átona. Nasal, o que significa isso nasal? Significa que o sonzinho, ele sai pelo nosso nariz. Inclusive, todas as nossas vias do nariz são chamadas de vias nasais. Então, o tio, esse sinalzinho aqui, ó, quando ele está em cima de uma sílaba, nós falamos que é uma sílaba nasal porque o sonzinho vai sair não só pela boca, mas também pelo nariz. Olha só, irmão, sabão. Então, o uso do tio, ele nos ajuda a não só fazer o som sair pela nossa boquinha, mas também pelo nariz, tá bom? Combinado? Então, o tio, quando associado, né, com as sílabas, ele forma uma sílaba nasal, que sai junto com um narizinho, o som faz a boca e o nariz. Vamos entender melhor. Momento da ortografia, aí na página 21. Identificando palavras com tio. Na carta que escreveu para Felpo Silva, a Charlot usou as seguintes palavras: casarão, avião, calção. Então, ao pronunciar essas palavras, a gente nota que o som sai só pela boca ou pela boca e pelo nariz. Olha, a prof já tinha até dado a dica. Então, quando a gente fala casarão, avião, calção, e aí? Essas palavrinhas, quando a gente pronuncia, o sonzinho dela sai só pela boca ou pela boca e pelo nariz? Isso mesmo, pela boca e pelo nariz. Marquem o X no segundo quadrinho. Então, aqui nós vamos pintar o gráfico que marca o som nasal das palavras acima. Qual é o acento gráfico? É esse? É o do meio? Ou é esse último? Qual é? Ótimo, então pintem aí, tá bom? Esse é o sinalzinho gráfico tio, tá bom? Podem pintar bem bonitinho, com bastante capricho. Agora, escreva os nomes das imagens a seguir. Então, nós temos algumas imagens e a gente tem as linhas caligráficas à frente de cada imagem. Então, me digam aí, qual é o nome dessa primeira imagem aqui? Vocês sabem qual é? Ah, é um brinquedo muito antigo, não é? E ele se chama como? Peão. Podem escrever. A segunda imagem é uma fruta. E que fruta é? Isso, maçã. E o último é um instrumento musical, que é o violão. Então, o tio, ele é colocado sempre em cima da vogal ou A ou O, para indicar que o som dela sai um pouco pela boca e um pouco pelo nariz ao mesmo tempo. Assim, desculpa.
Ao inserir o tio sobre as vogais, elas tornam-se vogais nasais, que sai o somzinho também pelo nariz. Então, o tio, esse acento gráfico, né, que tá aqui, ó, em cima do A, ele pode ser colocado só em cima ou da vogal A ou da vogal O na nossa língua portuguesa. E aí, essa vogal, ela vai ter um sonzinho nasal, porque quando a gente pronuncia essa palavra, o sonzinho dela sai tanto pela boca quanto pelo nariz, né? Vamos retornar lá a palavrinha do avião. Olha, avião, colchão, meninão. Então, todas essas sílabas, quando ela tem o sinalzinho gráfico do tio, o sonzinho dela também vai sair pelo nariz, beleza? Tá dando para entender? Ótimo. Então, agora a gente tem um desafio. A resposta já está até aqui, ó. Volte à carta de Charlotte e encontre outras palavras escritas com tio e anote-as no seu caderno. Essa vocês não precisam anotar no caderno, tá bom? Pode colocar aqui na página 22, na apostila mesmo, tá bom? Então, algumas das palavrinhas lá da cartinha da Charlotte são casarão, continuação, bobão, serão, razão, prisão, avião, chão, calção e não. Então, todas essas palavrinhas têm o acento gráfico do tio. Então, o que, que vai acontecer? Quando a gente lê essas palavrinhas, o sonzinho dela não vai sair somente pela boca, como a maioria das palavrinhas que a gente fala, mas vai ajudar pelo nariz. Ô, Pro, mas como é que eu sei que tá saindo pelo nariz? Porque ele faz assim, ó. Faça um sonzinho, todo mundo, ó. Isso. Ele é um sonzinho que não sai só pela nossa boquinha, mas o nosso nariz também ajuda a fazer esse sonzinho, ok? Então agora é um momentinho de pausa. Peguem aí a aguinha de vocês, tomem um golinho de água, dá uma respirada, uma pequena descansadinha, né? Uma relaxada para a gente continuar. Ah, precisa fazer xixi? Corre, bem rapidinho, tá? A Pro tá esperando. Vamos, a Pro tá esperando bem rapidinho. Prontinho? Todo mundo voltou? Bem rapidinho? Ótimo, vamos lá. Então, nós vamos continuar aí na página 22, ok? Então, olha só. Leia o poema a seguir. O poema é O Gato do João. O João tem um gato. O João tem um gato, brinca que gosta de comer na mão. É um gatinho bem bobinho. O nome dele é Adão. Não é branco nem é preto. Nem é cinza o gatinho do João. Então, olha só. Aqui está dizendo assim no exercício número 2. Quais são os nomes dos personagens? O nome do gato. Qual é o nome do gato? Adão. Olha só. Sinalzinho gráfico tio junto, ó. Adão. Então, o sinalzinho gráfico está lá em cima do A e ele ajuda o sonzinho a sair tanto pela boca quanto pelo nariz. E o nome do dono do gato, como que é? Tá até no título, não é? Isso é o João, ó, João. Então, o sinalzinho gráfico tá ali em cima do A também. E quando a gente pronuncia o nome do dono do gato, ele também sai pela boca e pelo nariz, ok? Então, sempre que uma palavrinha receber o acento gráfico tio, quando a gente for ler, fazer a leitura dessa palavrinha, a gente vai perceber que o sonzinho dela sai pela boca e também pelo nariz, ok? Então, olha só, agora vamos para o exercício número 3. O que você achou desse poema?
pinte o quadrinho que indica a sua resposta. Você achou que o poema é triste, é engraçado ou é assustador? Pode pintar. Já no exercício número 4, diz assim: escreva as palavras do poema que apresentam o tio, o acento gráfico tio. Então, lá no poema tem algumas palavrinhas que têm o acento gráfico tio. Quais são elas? Ó, João, brincalhão, mão, Adão e não. Então, são essas 5 palavrinhas que tem lá no poema com o acento gráfico do tio, ok? Então, podem escrever. Agora, no exercício número 5, está dizendo assim: coloque tio nas palavras quando necessário. Então, a gente tem algumas frases e tem algumas palavrinhas que não tem o acento gráfico tio, mas que precisa. Então, a Pro vai ler a frase A, e aí vocês vão perceber, presta bastante atenção na minha leitura, porque tem algumas palavrinhas que tá sem o acento e a gente precisa colocar, tá bom? Então, olha só, A. A mãe de Charlot pediu a ela que fizesse um cartão bem bonitão para o escritor. E aí, quais são as palavras que necessitam do acento gráfico tio? Hum? Mãe, ó, mãe, a mãe tem acento, cartão e bonitão. Então, coloquem aí em mãe, cartão e bonitão. Podem colocar o acento gráfico, todos eles em cima da vogal A, ok? Agora, na frase B, está escrito assim: recebi uma carta que alegrou muito meu coração. E aí? Tem uma palavrinha que está sem um acento gráfico. Qual é, turma? Isso mesmo, é coração. Então, na letrinha B, somente lá no A, no segundo, na vogal A, de coração. Isso, coloca aí o acento gráfico tio. E na letrinha C, tá assim: ela enviou uma carta escrita à mão. Então, olha só, também tem uma palavrinha sem o tio. E qual é? Isso, a palavrinha mão, também em cima da vogal A, ó, a última palavrinha. Coloque então o tio em cima do A, de mão. Agora na letrinha D tá assim: li uma história sobre um reizinho mandão. Achei tão legal. E aí, na letrinha D, quais são as palavrinhas que necessitam do tio? Isso, mandão e tão. Então, são duas palavrinhas. Aí, na letrinha D, coloquem lá em mandão e tão, ok? E, por último, na letrinha E, tá assim. Marina conheceu a história da princesa que comeu uma maçã envenenada. E aí, também tem palavrinha sentiu. Qual é ela? Maçã. Isso. Então, coloquem aí o tio na vogal A, na última vogal A de maçã. Muito bem. Agora, no exercício número 6, vocês vão pintar somente os espaços aonde aparecem palavras com tio. E aí vocês vão descobrir o objeto usado para enviar cartas. E aí, quais são as palavrinhas que recebem o acento gráfico do tio? Vamos procurar? Olha lá. Portão, feijões, irmã, botões, limão e romã. Então, vocês vão pintar toda essa parte aqui, ó.
E aí, depois que ela estiver bem pintadinha, a gente vai descobrir um objeto que é utilizado para enviar cartas. E aí, que objeto é esse? Depois que você descobrir, a gente vai fazer o seguinte. Lá, quando a mamãe entra no portal para olhar, lá no site do CCIM, quando ela vai olhar a aula, tem lá um botãozinho que é para vocês participarem ou responderem algumas coisas para a prof, que se chama o botãozinho da interação. Então, o que eu quero que vocês façam? Fala para a mamãe que vocês vão responder qual é o objeto que é usado para enviar cartas que apareceu na pintura de vocês. Então, todo mundo vai lá na parte de interação no site do Colégio CCIM e vai escrever para a Pro. Que objeto é esse que é utilizado para escrever cartas? E manda para Pro. Combinado? Ótimo. Agora vamos continuar no exercício número 7. No exercício número 7 diz assim: agora escreva as palavras que haviam nos espaços que você pintou o desenho. Quais são? As palavrinhas são limão, romã, irmã, feijão, portão e botões. Então, podem escrever essas palavrinhas aí no exercício número 7. Bem bonitinho e bem rapidinho. Não se esqueça, precisa escrever de letra cursiva e com bastante capricho, ok? Agora, no exercício número 8, está falando assim: complete as palavras e depois relacione ela com as imagens corretas. Então, olha só, eu tenho algumas palavrinhas e está faltando a vogalzinha com o acento gráfico tio. Por exemplo, olha lá, feijões, aí eu tenho que ligar aonde está o feijão. Por último, macarrão, eu ligo lá onde está o macarrão. E aqui, pães, isso, e ligo no pão. E por último, o melão. Então, olha só, coloquem todas as vogalzinhas com o acento gráfico do tio e depois relaciona com a imagem, ou seja, precisa ligar com a imagem correta, ok? Prontinho, turminha? Então, por hoje é só, nós encerramos por hoje. Muitos beijos e Deus abençoe cada um de vocês.